Glória a Jesus. Quem está feliz aí, dê um brado de vitória. Aleluia. É um prazer estar com vocês mais uma vez e servi-los na mesa do Senhor. Eu tenho sido muito abençoado esses dias em conhecer novos amigos, em conhecer essa igreja linda e maravilhosa. A minha teologia passa pela eclesia. Eu creio que o grande avivamento virá por intermédio de igrejas locais, saudáveis, maduras e comprometidas com o valor do reino de Deus. Se nós plantarmos igrejas locais saudáveis, plantarmos igrejas locais maduras e comprometidas com os valores do reino dos céus, nós vamos tocar as nações. Eu creio que a obra missionária é a partir de uma igreja local que ama Jesus, que ama os povos. E eu tenho certeza que vocês estão edificando essa igreja nesse lugar, amém? Então é muito bom conhecê-los, muito bom fazer parte da história que vocês estão escrevendo do Senhor. Bem, eu estou trazendo meu mais novo livro, O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã. Ele está disponível para você lá, e eu vou estar até domingo à noite aqui, então você pode comprar à vontade, com certeza eu vou ter a honra de autografar para você, para que você tenha isso como uma memória. Mas acima de tudo, a mensagem deste livro, ela é importantíssima para a sua vida, ela é importantíssima para o seu discípulo, ela é importantíssima para o que Deus está construindo na sua vida. Não é porque eu fui o autor deste livro, mas eu digo para Deus, obrigado pelo privilégio de carregar essa mensagem, por ser o transmissor da parte de Deus para a vida de vocês. Eu tenho certeza que esse livro vai fazer uma grande diferença na sua vida. Hoje eu não vou falar tanto sobre ele, porque eu vou pregar um pouco sobre o conteúdo deste livro. Vou falar algumas bases, porque ele é muito importante para o que Deus está construindo aqui. Quem estava conosco aqui ontem, diga amém. Amém. Ontem nós ouvimos a respeito de nós revertermos o nosso quadro de negligência com o Espírito Santo. Por que precisamos reverter esse quadro? Porque o Espírito Santo deveria ser a pessoa mais íntima de todo cristão. O Espírito Santo deveria ser a pessoa mais conhecida por todo cristão. Mas infelizmente, a semelhança da igreja em Éfeso, nós não somos expostos à verdade do Espírito como deveríamos. Paulo, quando chega em Éfeso ali, em Atos capítulo 19, ele faz uma pergunta aos discípulos: por acaso vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Na mente apostólica de Paulo, era inconcebível alguém ter de fato uma vida com Jesus sem que houvesse também um relacionamento com o Espírito Santo. E admirado com a resposta dos irmãos, nós nem sequer ouvimos falar a respeito da existência do Espírito Santo. Ele começa amando aquela igreja e leva-os a entender a importância. E aqueles discípulos, então, entendendo a importância do Espírito, recebem para si e começam a ministrar uns aos outros. Depois eu quero desafiar você a estudar a importância da igreja de Éfeso para a história do avanço da igreja do cristianismo na Ásia Menor. O avanço missionário para aquela época. Éfeso se tornou uma das grandes referências do avanço, porque eles foram fortemente impactados pelo ministério do Espírito Santo. Hoje eu quero que você entenda o seguinte: sem a pessoa do Espírito Santo, você não vai conseguir, em primeiro lugar, entender a pessoa de Jesus. Quando Jesus, ele entrega-se na cruz e diz: Pai, está consumado, aquele sangue não foi derramado para você. É uma questão muito forte na teologia. O sangue não foi derramado para nenhum de nós. O sangue foi derramado para o Pai. O sangue de Cristo não foi derramado para você, nem para mim, nem para um de nós que estamos aqui. Mas ele foi o preço do sacrifício para que o Pai visse a justiça satisfeita. Então, no momento em que o sangue foi derramado para o Pai, e o Pai recebe aquele sangue e vê justiça naquele sangue, ou seja, o inocente morrendo pelo pecado, ele então aceita aquele valor e diz: o valor da redenção está pago. A partir deste momento, o Espírito Santo pega então o que foi derramado para o Pai, para transformar em algo benéfico por nós.
Não é um jogo de palavras, isso faz toda a diferença. Então aquilo que foi satisfeito pelo Pai, ou seja, onde o Pai se fez satisfeito, ele só se torna evidenciado em nossas vidas no momento em que o Espírito abre os nossos olhos e nós então recebemos o valor desse sangue que foi derramado para o Pai, por nós. Então não existe cristianismo sem a influência do Espírito Santo, não existe verdadeiro cristianismo sem a ação do Espírito, porque nenhum de nós poderíamos nos considerar verdadeiramente cristãos sem a experiência do novo nascimento. João 1,12 diz, ele deu-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então todo cristianismo genuinamente cristão, porque infelizmente nós temos um cristianismo que não é cristão, né? É um cristianismo que não segue o padrão de Cristo, mas todo verdadeiro cristianismo, ele parte da concepção de que os cristãos nasceram de uma experiência, e a gente então tem aí um choque cultural, que nós precisamos resolver nos nossos dias. Por quê? Lembra que eu brinquei ontem à noite, dizendo que as pessoas falam, pastor Jamal, você tem uma fé mística? Sim, porque a fé é mística. Eu não estou falando sobre misticismo. A fé, ela é mística no sentido de que ela vai muito além da razão humana. Ainda que ela seja uma razão divina, a fé vai além da razão humana. O que nós muitas vezes não sabemos entender é que nós queremos nos pautar na falsa ciência, na destruição da ciência, como se ela fosse a prova da nossa fé. Na realidade, não. A razão da fé é uma razão que vem de Deus, não uma razão que vem da ciência. E esta razão é que faz com que eu e você possamos avançar no reino de Deus, possamos avançar na obra do Senhor. E isso faz com que a gente se torne pessoas sobrenaturais, né? Não caminhamos apenas no natural, mas no sobrenatural. E aí, nessas discussões que a gente encontra na teologia, na vida cristã, as pessoas falam, mas a gente precisa ser homens da palavra. Eu também concordo, mas deixa eu te explicar uma coisa sobre a palavra. Eu quero que você entenda que a Bíblia nem sempre existiu. Não, a Bíblia nem sempre existiu. Adão não nasceu com uma Bíblia, Adão nasceu com uma palavra. Alô, quem está comigo aqui? A Bíblia veio existir muitos anos depois. Na realidade, a Bíblia, como temos hoje entre Velho e Antigo Testamento e Novo Testamento, ela veio existir muitos anos após a existência da raça humana. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é um livro de experiência. Como assim um livro de experiência? Deixa eu te explicar. O primeiro ser humano, ele veio a existir de uma experiência com Deus. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Se o homem não tivesse tido uma experiência com Deus, a humanidade não existiria. Aleluia! Nós, como raça, existimos a partir de uma experiência com Deus, senão seríamos apenas um boneco de terra inanimado, sem a capacidade de sermos alma vivente. A nossa existencialidade é fruto de uma experiência com Deus, aleluia! Se você tira a experiência de Adão, a raça humana deixa de existir. O que é a Arca de Noé? A Arca de Noé foi uma experiência que Deus deu para ele, numa época que não chovia, não haviam estações, primavera, verão, outono e inverno, era climatizada a terra, mas Deus disse a Noé, prepara uma arca, porque eu vou derramar dilúvio. Foi algo, uma informação que tornou a razão de Noé acima da razão da humanidade. Ele proclamou algo que jamais havia acontecido, e essa experiência salvou a humanidade da sua extinção. Se Noé não tivesse ouvido Deus, e não tivesse tido a experiência pessoal com o Senhor, ele não teria construído a arca, e nós possivelmente não existiríamos, e se Deus precisasse da humanidade, ele teria que reconstruir, ou recriar a humanidade. Se você pega, por exemplo, a história de Abraão, Abraão entra
entra na história de uma forma inusitada, porque nós apenas conhecíamos a história dos seus parentes, do seu tio e do seu pai, mas quando Deus disse a Abraão, ele entra na história da humanidade para escrever a história de Deus. Alguém está comigo aqui? Aleluia! Então quando você lê a história de Abraão, você está lendo também a semelhança de Adão, a semelhança de Noé, um homem que teve uma experiência com Deus, dia após dia tendo experiência com Deus, dia após dia construindo altares. Altares na Bíblia significa experiência. Você vai perceber que cada altar tem um nome, cada altar tem um nome, do nome do Deus que se revelou na experiência, para que nós pudéssemos conhecer. Então se você tira a experiência de Abraão, Abraão não existe mais, e se Abraão não existe mais, não existe Israel. Se não existe Israel, não existe Jesus, que vem da descendência de Israel. Alguém pode entender o que Deus está falando aqui? Aleluia! Se você pega Moisés é muito interessante, porque nós temos um Moisés antes da experiência e um Moisés depois da experiência. Antes da experiência ele pensava que os outros pensariam, que ele estava pensando, que Deus pensaria, que talvez um dia ele fosse usado por Deus. Consequentemente, ele acrescentou 40 anos de sofrimento ao povo. Se você ver a profecia, disse que o povo ficaria escravo 400 anos, mas o povo ficou 430 anos escravos. Por quê? Somado os 390 anos de cativeiro, mais os 40 de Moisés, porque ele agiu sem a experiência com Deus, apenas numa informação pessoal. Mas quando a sarça ardeu, aleluia, glória, eu estou orando que a sarça arda na sua vida hoje. Eu estou orando que Deus te impacte como você nunca foi impactado na sua vida, aleluia. E ali então Deus disse para Moisés: desça ao Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo, e chegou o tempo de libertá-los. Você olha a história de Moisés, é a história de um homem que teve experiência com Deus, um homem que ouviu Deus, um homem que escreveu a história de Deus. O que você tem quando você vê as pragas? Experiências com Deus. O que você vê quando a rocha verte água? Experiência com Deus. O que você vê? O maná descendo dos céus? Experiência com Deus. Quando você vê o mar vermelho se abrindo? Experiência com Deus. Quando você vê as águas amargas se tornando água doce? Experiência com Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você não acredita em experiência, você também não acredita na Bíblia. A Bíblia é um livro de experiências. O que falar mais da história dos juízes? O que falar mais da história dos reis? Todos os reis que foram maus reis porque negligenciaram a experiência com Deus. Todos os bons reis foram reis bons porque valorizaram a experiência com Deus. O que falar mais sobre João Batista? João Batista era a voz que clamava do deserto, um homem que havia ouvido Deus depois de 400 anos de silêncio. Não que Deus não havia mais falado, mas Deus não havia mais permitido a história ser escrita por intermédio de homens. Mas João ouviu Deus, e ele foi a voz que clama no deserto. O que ele fez? Ele tornou as escrituras experimentáveis para aquela geração, porque estava escrito a respeito dele: eu sou a voz que clama no deserto. Então João, ele entabernaculou a Bíblia na sua vivência. Cada momento que João pregava, eles iam para a Bíblia e via a Bíblia se completando na vida deles, completando, ou melhor dizendo, se realizando na vida dele. Aí quando vem Jesus, quem é Jesus? Jesus é o verbo, ele é o palavra, ele é o cabeça, ele sempre existiu antes de existir. Jesus não é uma criatura, mas o Jesus entabernaculado, ou seja, o Jesus em carne. Ele mesmo também só iniciou o seu ministério após o quê? Experiência com Deus, após o Espírito vir sobre ele, após o Senhor o ungir. Ele disse: o Senhor escreveu sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para fazer o que eu tenho para fazer. Aleluia, glória a Deus. Se você pega os apóstolos, eles foram homens de experiência. Eles disseram: como poderemos deixar de falar a respeito do verbo da vida, aquilo que os nossos olhos viram e a nossa mão apalpou a respeito do verbo da vida. Aleluia. Eles não estavam pregando o evangelho que leram num livro, eles não estavam reproduzindo uma história que ouviram de algum pregador em cima dos seus púlpitos, eles estavam reproduzindo a própria experiência pessoal com Deus. Aleluia.
A questão é que nós temos hoje, infelizmente, auditórios cheios de gentes vazias de Deus, porque elas não foram marcadas por uma experiência pessoal. O nosso índice de novo nascimento tem estado muito baixo, porque nós não atraímos as pessoas para Jesus, nós atraímos ela para a organização, para o nosso jeito de ser igreja. Nós precisamos mudar esse quadro. E aí eu sempre digo, se você tira as experiências da Bíblia, se você tira a experiência de Adão, a experiência de Noé, a experiência de Abraão, a experiência de Moisés, a experiência dos reis, as experiências dos juízes, as experiências dos profetas, as experiências dos apóstolos, sabe o que vai sobrar nas nossas mãos? Só a capa da Bíblia. Infelizmente é o que muitas igrejas locais têm, só a capa e não a vida. Nós precisamos ser uma geração em chamas, que de fato vamos reverter esse quadro da negligência. Nós precisamos ser uma geração apaixonada pelo Deus da Bíblia. Ele não está, como nunca esteve, preso às páginas da Bíblia, não porque Ele não respeita a sua palavra, pelo contrário, Ele firmou a sua palavra acima nos céus, aleluia. Passará todo, os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. A questão, queridos, quando as pessoas falam que nós temos que voltar para a palavra, nós temos que voltar para o espírito da palavra. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu já te mostrei, mas agora vai ter um impacto maior na sua vida. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Mais forte, diga amém. Aleluia. Quantos creem que a Bíblia foi escrita por inspiração divina? Diga amém. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Diga amém. Amém. Até aí tudo muito bom, mas improdutivo, porque enquanto a verdade de Deus não for verdade para você, essa verdade não pode te libertar. Enquanto a inspiração da Bíblia não for uma inspiração para o seu modo de viver, não adianta ser uma inspiração divina, não adianta a verdade não ser verdade para nós. A verdade que liberta é a verdade que é verdade para nós. E quem é que torna a verdade verdadeira? Desculpe a redundância, mas quem é que torna a verdade verdadeira? O bendito Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Então não existe uma dicotomia. Não podemos mais ter essa teologia autoexcludente, ou seja, nós temos a palavra, mas não temos a experiência. Não existe isso na mente de Deus. Não existe isso na mente do Espírito Santo. Quando a gente fala sobre salvação, quem é salvo aqui, diga amém. Amém. Isso não foi um contrato, meu irmão. Isso é fruto de uma experiência. A única coisa que pode provar para você que você é salvo, essa experiência interior que vem da Bíblia dizendo: eu tenho paz com Deus, eu fui reconciliado com Deus. É a sua experiência pessoal. Nós não podemos mais edificar um cristianismo onde nós enchemos as nossas igrejas com gente vazia de Deus. Não podemos mais, em hipótese alguma. Aquele relógio não para, misericórdia. Deixa eu te mostrar algumas verdades para você. Quantos creem que o apóstolo Paulo foi um gigante da fé? Diga amém. Mas o apóstolo Paulo nem sempre foi assim. Se você pega 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim: eu já não conheço Cristo mais como eu conhecia. Não conheço mais Cristo mais segundo a carne, como conhecia. O apóstolo Paulo foi contemporâneo de Jesus. O apóstolo Paulo conhecia o Jesus, filho do carpinteiro. O apóstolo Paulo conhecia Jesus, o filho de Maria. O apóstolo Paulo conhecia Jesus, o desprezado. O apóstolo Paulo conhecia Jesus, o pobre. Jesus era tão pobre que a família dele deu a menor oferta possível para consagrar um filho. Esse era o Jesus que Paulo conhecia. Então o que a gente percebe aqui? Que existe um conhecimento intelectual, existe um conhecimento histórico a respeito de Jesus. Eu tenho viajado às nações. Por exemplo, um dos países mais ateus do mundo é o Japão, mas eles comemoram o Natal. É estranho.
Eu estive no Japão no Natal alguns anos seguidos, e eu vejo lá a árvore de Natal, vejo as luzinhas brilhando. Ti, 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 ti. Quem é Jesus? Não sei, mas eles estão comemorando sobre ele. Em outras nações ateias, o Natal virou simplesmente uma festividade, inclusive em nações cristãs, como onde eu moro nos Estados Unidos, o Natal se tornou comercial. Há um movimento para trazer Jesus Cristo de volta ao Natal. Então, querendo ou não, quando nós falamos sobre esse movimento da fé racional, não é uma fé racional baseada na ciência humana, é uma fé racional onde a nossa racionalidade como ser humano aplica a sobrenaturalidade de Deus. É o inverso, onde nossa mente humana se estriba no conhecimento de Deus, não no conhecimento humano. A Europa se tornou fria por causa desse movimento intelectual. Você quer ir para o mesmo caminho? Pode ir, a história já está escrita e vai dizer onde você vai parar. A Bíblia fala sobre fé, a fé é uma razão. De onde veio a fé? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, ouvir, para Deus, não é escutar. Parábola do semeador, o que diz a parábola do semeador? Ouvindo alguém, a mensagem do reino, e não a entendendo, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Aí vem o versículo seguinte, versículo 23, diz: ouvindo alguém a verdade do reino e a entendendo, esse dá fruto 30, 60 e 100. O que é esse entendimento? É o entendimento da verdade de Deus. Então fé não vem por escutar, fé vem por entender. Nós precisamos de um intérprete para que a gente entenda e não apenas ouça. Esse intérprete chama Espírito Santo. Muitos de nós ouvimos a Bíblia e temos esse conhecimento intelectual. Agora, o que acontece com esse movimento intelectual? O conhecimento religioso, ele só produz informação. E a informação estabelece o homem nos seus próprios conceitos, porque toda a informação que a gente recebe, na maioria dos casos, ele sempre fortalece onde nós já estamos. Dificilmente nos leva para outro lugar. Geralmente é assim. Esse é um padrão. Agora, o que acontece com isso? Paulo com conhecimento intelectual, Paulo com conhecimento religioso, você pode ver em Atos capítulo 22, 3, o que ele começa a fazer? Você vai ver Atos capítulo 8, ele começa a perseguir. E Paulo entrava pelas casas. Mas veja só, de onde vinha o Cristo? Não era da descendência de Israel? De onde vinha o Cristo? Não era das profecias dos profetas? Paulo era um fariseu, um doutor da lei, possivelmente membro do Sinédrio, possivelmente seria o substituto de Gamaliel. Era um homem que sabia, versado nas letras, mas mesmo versado nas letras, estribado no próprio conhecimento religioso, mesmo versado nas letras, estabelecido na intelectualidade da religião, ele entrou então em Atos capítulo 8 e perseguindo as pessoas, Atos capítulo 7 consentindo na morte de Estevão. Mas em Atos capítulo 9, aleluia, em Atos capítulo 22, aleluia, em Atos capítulo 26, nós temos uma história de transformação de Paulo. Eu agora não conheço mais Jesus segundo a carne como conhecia antes, agora ele não é para mim mais o filho de José, ele não é mais o filho de Maria, eu sei quem ele é aquele que sempre foi, ele é aquele que sempre será, ele está sentado acima de principados e potestades, ele está à direita do Pai. Paulo então tem uma transformação. De que forma? Naquele dia que ele está na estrada de Damasco, indo atrás de pessoas para matá-los na outra cidade, aleluia, mas Deus o encontra ali, e ele então é transformado, glória a Deus, aleluia, totalmente transformado, totalmente mudado. E aí começa a história. Você sabe que crente sabe fazer bullying também. Aquele que perseguia agora também não está pregando a fé que procurava destruir? Isso é bullying, mas é um bullying bem feito. Merecia.
Até Deus fez um bullyingzinho com Paulo. Paulo, te importa sofrer pelo evangelho que você procurava destruir agora? Esse é o poder da experiência. Agora, por que Paulo? Escute bem. Olhe bem para os meus olhos. Por que Paulo se tornou um gigante das Escrituras? Porque agora ele não tinha mais o conhecimento só da letra. Ele tinha a revelação das Escrituras. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? E quem foi o causador disso? O Espírito Santo. Porque a experiência, olha para os meus olhos, por favor, isso é uma chave. Nunca mais esqueça o que eu vou te falar. A experiência, ela é uma chave hermenêutica. O que é isso? A forma como você entende e interpreta Deus está muito ligado à sua experiência. Por exemplo, você pega um cara que nunca teve experiência de cura, nunca viu um doente ser curado, ele nunca curou ninguém em nome de Jesus, ele nunca viu nada disso. Quando ele lê na Bíblia que Jesus curava os enfermos, ele fala assim, puxa, como foi legal, como essa coisa foi joia. Agora você pega um cara que teve experiência, ou ele foi curado, ou ele já curou alguém em nome de Jesus, quando ele fala assim, uau, isso é para hoje. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quando você pega um não crente lendo a Bíblia, fala sobre salvação, ele não entende nada do que é aquilo. Mas quando você pega um crente que foi salvo e tem a alegria da salvação, ele fala, uau, isso não tem nada comparável a ela. Quando você pega um crente que ele é apenas um frequentador de culto e não nasceu de novo ainda, quando fala sobre desenvolver a sua salvação, tudo é muito pesado para ele. Tudo é muito pesado para ele, porque você não pode pedir para uma boboreira produzir maçã, ela não pode, segundo a sua espécie, ela não produz isso. É a mesma coisa que você pedir para um frequentador de culto que não nasceu de novo produzir os frutos do cristianismo, ele não consegue, é muito pesado. Por isso que nós temos que inventar uma religião paralela, para deixar os religiosos confortáveis, achando que estão indo para o céu. Tem que dar uma resposta, por quê? Escute bem, nós temos que sustentar as pessoas no mesmo padrão que nós a atraímos para andar conosco. Se você atraiu as pessoas pelo entretenimento, se você atraiu as pessoas por uma nova forma de ser igreja, se você atraiu as pessoas por um novo sistema, nova visão ou coisa parecida, enquanto você for atual, elas estão com você. Mas logo, logo vai aparecer alguém mais atual do que você. Da mesma forma que você levou, você vai perder elas, porque você sustenta elas na forma que você atraiu. Agora preste atenção, se você trouxe as pessoas para andar com você, pela revelação de Cristo, enquanto Cristo estiver na sua vida, elas vão estar com você. Por que eu estou falando isso? Preste atenção aqui, preste atenção, Atos capítulo 22, por que nós não temos medo da experiência? Repita comigo, toda experiência genuinamente divina, repita bem forte. Ela é cristocêntrica. A experiência nunca vai levantar você. A experiência nunca vai fazer você um super-herói. A experiência nunca vai colocar você como um ícone da fé. Toda experiência genuína, ela vai revelar a pessoa de Cristo. Ela vai revelar a obra de Cristo. Quando Paulo teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, a primeira coisa que ele perguntou, quem és tu? Jesus, ele falou, eu sou Jesus. Toda experiência vai levar o homem para Jesus. Toda experiência vai levar o homem para a cruz. Toda experiência vai levar ao homem para desfrutar a realidade da nova criação que há em Jesus. Nós não podemos ter medo da experiência, porque o Espírito Santo, ele é cristocêntrico e não antropocêntrico. Nós temos que odiar e enojar-se desse evangelho antropocêntrico, mas nos gloriar no evangelho cristocêntrico, aonde ele está entronizado acima de todo nome. Aleluia! Estou correndo, relógio. Para! Em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, quando nós, como líderes, cuidado com a experiência. Não, cuidado com a falta de experiência. Cuidado com a experiência, ela é mística. Não, cuidado com a falta de experiência. Para que a sua fé não esteja fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Alguém está aqui vivo, dê um glória a Deus nesse lugar.
Aleluia. Agora, toda experiência genuína, cristocêntrica, ela vai te confrontar. Como assim? Não existe experiência sem confronto. Como assim? Escute, olhe para os meus olhos. Eu não faço parte mais, e nunca mais da minha vida vou fazer parte, de um cristianismo que gera adoradores bastardos, de um cristianismo que gera filhos bastardos, de um cristianismo que gera líderes bastardos, de um cristianismo que não gera filhos de Deus. Eu vou te falar por quê. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz: todos, repita comigo, todos. Isso quer dizer sem exceção. Todos, não há exceção. Branco, negro, rico, pobre, gordo, magro, cabeludo, careca, culto e inculto. Todos que são recebidos por filhos são disciplinados. E se estáis sem disciplina, a Bíblia diz, é porque sois bastardos. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você diz que teve uma experiência com Jesus, se você diz que o Espírito Santo te revelou Jesus, e você não foi confrontado na sua forma pecaminosa de viver, duvide da sua experiência. Sabe por quê? Simples. Quem aqui tem filhos? Diga amém. Amém. Quem mora ao lado de uma casa que tem pais que também têm filhos? Diga amém. Amém. Você já corrigiu seu filho? Diga amém. Amém. Seu vizinho já fez coisa errada? Sim, com certeza. Você deu chinelada na bunda do seu vizinho? Por que você não corrigiu o filho do vizinho? Deixa eu te falar, não inveje as pessoas que estão na igreja, que estão em pecado e estão sem disciplina, simplesmente por uma razão: Deus não disciplina filho do diabo. Deus disciplina aqueles que Ele recebe por filhos. Toda a experiência, quando Jesus apareceu para Paulo, eu sou Jesus, qual foi o segundo passo? Por que você me persegue? Confronto. Por que você me persegue? Por que você está no caminho que é contrário ao meu caminho? Por que você está em bases que são contrárias às minhas bases? Por que você se fundamenta em questões onde eu nunca coloquei fundamento? Se estás sem disciplina. Agora escute bem. Nós temos centenas e dezenas de religiões no mundo que precisam produzir os seus próprios sacerdotes para alimentar a máquina da religiosidade deles. Quantos concordam? Diga amém. Aqui no Brasil nós temos a maior religião que forma sacerdotes. Concordam ou não? Agora, por que a gente acha que os outros podem formar sacerdotes para fazer com que a máquina religiosa deles funcione? E nós, como protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, ultramodernos, não vamos formar os nossos próprios sacerdotes, que nunca tiveram uma experiência com Deus, apenas funcionam no pragmatismo sem vida. É fácil criticar os outros e difícil olhar para nós mesmos. Nós precisamos ser um ministério como se fosse a estrada de Emaús. O camarada chega aqui com a mentalidade totalmente envolvida na intelectualidade e humanismo, e secularismo, e todos os ismos que você pode imaginar. Tudo bem, deixa ele entrar. O evangelho é inclusivo, não excludente, mas conforme ele vai passando na estrada de Damasco, ele vai tendo experiência com Jesus, ele vai sendo confrontado na sua maneira vã de viver. Quando ele chega aqui, ele agora a luz do mundo. Ele agora pode refletir. Deixa eu escuta uma coisa comigo aqui. A Bíblia fala que o homem pecou, e como consequência do que ele pecou, o que aconteceu com ele? Morreu. E qual foi a consequência da morte? A Bíblia fala, porque o homem pecou, ele foi destituído do quê? Não ouvi, do quê? Mais forte, do quê? Você já se perguntou o que é glória? Glória não é esse negócio, glória, 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 e aí começa a falar em línguas, não é isso? Você sabe o que é glória na Bíblia? O conceito mais básico, é o ato autorrevelador de Deus. Em outras palavras, é quando Deus se revela. Isso é glória. Quando Deus
se revela, isso é glória. Por que que Deus destituiu o homem de ser a glória de Deus? Porque agora ele tinha um espírito morto, e ele não poderia representar a essência de Deus, que é espírito. Mas o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 3? Que haja glória na igreja. Mais forte, glória na igreja. Mais forte, glória na igreja. Mais forte, glória na igreja. A frase inteira, vai. Mais forte. Eu estou vendo glória na igreja, estou vendo glória na igreja, glória na igreja, glória na igreja, glória na igreja, porque agora o Espírito Santo fez você nascer de novo, e o seu espírito foi recriado, você tem uma realidade da nova criação, você tem uma nova natureza, você não tem mais uma natureza pecaminosa, você tem uma natureza santa, para refletir a glória do seu Pai, para que quando eles vejam a semelhança do que viam em Jesus o Pai, eles possam olhar para você, e ver a realidade dos céus na sua vida, a realidade da glória de Deus na sua vida. Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha de experiência. Agora, um homem que se diz cristão e está no adultério, um homem que se diz cristão e está na mentira, um homem que se diz cristão e está em todos os pecados mortais, e está dizendo que ele é cristão. Não, ele não é cristão, ele é frequentador de uma religião cristã, porque ele não tem a experiência do novo nascimento. Como assim, pastor? Escute. Escute bem. Você acha que Deus é incoerente? Vocês estão com medo de falar comigo? O que aconteceu? Você acha que Deus é incoerente? Então vamos supor, se eu chego para você e falo: querido, levante esse tambor que pesa 1 tonelada. Você conseguiria levantar na sua própria força? Sim ou não? Não. Então eu posso te julgar, você vai para o inferno porque você não levantou esse tambor. Você vai para o inferno porque você não levantou esse tambor. Eu seria o quê? Incoerente, injusto. Agora, quando Deus fala que os mentirosos, que os adúlteros, os fornicadores, os ladrões, os roubadores vão para o inferno, Deus não poderia ser incoerente e mandar essas pessoas para o inferno, se eles não pudessem andar em vitória contra essas coisas. Então não tem essa história do crente que diz que é amado. Amar todo mundo é, irmão. O Bin Laden também foi. O El Capone também foi. O Cabo Bruno também foi. O amor de Deus é incondicional à raça humana. Não confundamos o amor de Deus pela humanidade do amor de Deus por seus filhos. É totalmente diferente. Nós confundimos amor com aprovação. É totalmente diferente. Amor é uma coisa, aprovação é outra coisa. Então é impossível um camarada que diz que tem experiência, e essa experiência revelou Jesus, que ela não vai andar em vitória contra essas coisas que vão levá-lo para o inferno. Isso não é fraqueza, fraqueza não é isso. Fraqueza não está nisso. Fraqueza é outra coisa na Bíblia, não é o pecado. O pecado é outra coisa, fraqueza é outra coisa. Então, no momento em que você tem uma experiência genuína com Deus, e eu falo na minha própria vida com Deus, na minha própria vida pessoal, aqui eu não sei a condição de vocês não, mas eu posso deduzir, se juntar todos vocês aqui, o pecado que todo mundo já cometeu aqui, talvez vocês vão chegar em 50% do cara horrível que eu fui antes de conhecer Jesus. E eu era um cara mas tão ruim, que eu punha medo no Satanás. Eu punha medo no diabo. Como você punha medo no diabo? Eu era tão ruim, que ele tinha medo de perder o trono para mim. Mas eu só precisei de uma noite. Sexta-feira, há mais de 30 anos atrás, um homem destruído, acabado, sem esperança na vida, que procurei a morte, tão ruim que era, nem a morte me quis. Mas aquele dia, quando eu encontrei Jesus, no dia seguinte, eu nunca mais fumei, eu nunca mais bebi, eu nunca mais usei drogas, eu nunca fiz todas as besteiras, nunca mais eu fiz.
Sabe por quê? Porque agora eu tinha uma nova realidade de vida. Servir a Jesus nunca era tão pesado. Quando eu vi os mandamentos de Jesus, não era difícil para mim dizer não para o que eu vivia, e sim para o que eu precisava viver. Por que o evangelho fica difícil para algumas pessoas? Porque eles querem viver na sua própria força. As boas notícias as boas notícias da salvação é para quem é perdido, mas o cristianismo é para quem é salvo. Se você não é salvo, é a coisa mais horrorosa da sua vida viver dentro de uma igreja. Você está em tortura profunda. Acho que até o inferno vai ser mais alívio para você. Porque não tem. É horrível você querer praticar uma coisa que você não consegue. Por que você não consegue? Porque você não vai produzir segundo a sua espécie. Você precisa da realidade da nova criação para você praticar os frutos da justiça. Por isso que cristianismo nada tem a ver com nós, porque nós não podemos produzir isso. Só Deus, só Deus, só Deus. A religião não pode fazer você nascer de novo. A ciência não pode fazer você nascer de novo. Os melhores pregadores não podem fazer você nascer de novo. As melhores igrejas com as melhores estruturas, com as propostas mais modernas, não podem fazer você nascer de novo. Não existe nada e ninguém que já existiu, não existe nada e ninguém que existirá, não existe nada e ninguém nesse presente momento que pode fazer por você o que Deus faz, que é tornar você uma nova criatura, onde as coisas velhas passaram, e o novo agora é a sua nova realidade de vida, porque o cristão não vive de estilo se troca, nós vivemos de uma nova realidade de vida. Estilo muda, mas a realidade de vida que é nova, ela é atual, cada dia muda a cultura, ela é real, muda os costumes, ela é real, muda as práticas, ela é real, porque é uma questão de natureza, não de performance. E quem é que pode dar isso? Só o Espírito Santo. Não tem mais ninguém que pode dar isso. Não tem mais ninguém que pode dar isso. O apóstolo Paulo se tornou um homem extremamente cativante, porque ele passou. Quando ele chega para o rei Agripa, ele fala assim: está vendo, rei Agripa, essas algemas? Elas não são frutos de um delinquente. Elas não são frutos de um homem que fez bobagem na vida. Está vendo essas algemas? É porque eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor me enviou para libertar você dessa religião sepulcral. Deus me enviou com uma voz para libertar você dessa vida mortal, fétida. Deus me enviou para ser uma voz, para dizer: existe algo muito maior, muito mais extraordinário, muito mais poderoso para ser vivido, e que você não pode na sua própria força, que você não pode na sua própria maneira de viver. Você só vai conseguir quando a realidade da nova criação for de fato real para você. Que somente uma pessoa pode produzir isso: a pessoa do Espírito Santo. Você tem que se tornar amigo dele. A Bíblia fala que ele intercede por nós, porque ele conhece os planos de Deus. Escute aqui, você pode olhar para o seu irmão e diga assim: se você fizer uma boa amizade com o Espírito Santo, ele vai conseguir ler o que está escrito sobre você, antes mesmo de você existir. E ele vai conseguir traduzir para você o que Deus já havia planejado, antes mesmo de você existir. E ele vai te dar forças para viver, não para si mesmo. Ele vai te dar inteligência, não para viver para si mesmo, mas para viver os planos de Deus, aqueles que foram escritos antes de qualquer performance humana. Porque ele intercede por você segundo os planos de Deus, meu irmão. Aleluia.
Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu falei que eu vou terminar essa mensagem só domingo à noite. Comecei ontem, hoje está na segunda parte. Será que nós conseguimos música aqui? Eu gostaria que você levantasse as suas mãos para os céus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que já ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Levante as suas mãos. Comece a orar em línguas, comece a falar com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, existe uma realidade da cruz que eu não consigo acessar sem o seu ministério. Existe uma realidade da nova criação que eu não consigo acessar sem a sua vida em mim. Espírito Santo, eu quero reverter esse quadro de negligência. Espírito Santo, eu não quero ter você como alguns têm, que é apenas uma força operante, mas eu quero você como meu amigo, o meu consolador, aquele meu amigo que está comigo todos os dias. Eu quero que você me instrua no caminho eterno, eu quero que você me instrua segundo o padrão de Deus. Espírito Santo, eu resolvo não viver mais por mim mesmo, mas eu não sei outra vida senão a vida que eu planejei. Mas se você me revelar o plano de Deus, eu vou me entregar, eu vou me render, eu vou buscar intensamente. Espírito Santo, por favor, tira de mim a minha cegueira. Espírito Santo, dê-me o espírito de revelação e de entendimento. Abra os olhos do meu entendimento. Espírito Santo, tira de mim essa religião fétida, essa religião performática, mas eu quero uma religião da essência, uma religião onde a vida de Cristo flua em mim e eu posso voltar a ser a glória de Deus. Por onde eu passar, eu seja o bom perfume de Cristo. Por onde eu passar, eu seja, aleluia, aleluia, o sal da terra que é salgado com fogo, aleluia. Espírito Santo, eu preciso de você desesperadamente. Espírito Santo, eu preciso de você me levando a um nível que eu não posso ir sozinho, a uma intimidade que eu não posso ir sozinho, a um ambiente que eu não posso ir sozinho. Espírito Santo, eu me entrego, eu me rendo. Espírito Santo, vem como nunca veio, faça o que nunca fez, fale o que nunca falou. Eu preciso desesperadamente do seu ministério. Você pode levantar suas mãos aos céus e ter um tempo diante do Senhor. Se por acaso você tem sentido, eu não nasci de novo ainda, eu só sou um frequentador de igreja, eu sou um pregador que só leio a Bíblia para pregar, eu sou um pregador que só busca o Espírito Santo para ter poder. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Busque o quebrantamento do Senhor. Oh, reclamanderi obrababa shekeriandere bababa kayas. Xerecando rolobiande recanto nobriaba babaka chekeriandere bababa kayas. Chei candere bababa kayas. Flua, 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 flua. Flua, flua, flua em Deus. O Espírito Santo criou uma atmosfera. O Espírito Santo criou um ambiente aqui para você. Flua, flua, você é livre, você é livre. Você é livre, você é livre. O que a Bíblia diz, enchei-vos, é sua parte, se encha, se encha, se encha dele, se encha falando em línguas, se encha orando e adorando, se encha dele, se embriague dele, se permita ser possuído por ele. Vamos! Uau! Uau! Batiza com fogo, Espírito Santo. Batiza com fogo, Espírito Santo. Batiza com fogo, Espírito Santo. Confronta a nossa consciência, Espírito Santo. Uau, Espírito da verdade, vem. Meu Deus, a glória está entrando aqui, vamos. A glória está entrando aqui.
Uou! Tua presença. Sim, sim, Espírito Santo, dizemos sim ao seu ministério. Espírito Santo, dizemos sim à sua forma de agir. Espírito Santo, dizemos sim ao seu querer. Vamos, ore em línguas um pouquinho. Ore em línguas um pouco, ore em línguas um pouco. Há um rio dentro de você que precisa fluir. Há um rio dentro de você que precisa fluir. Há um rio dentro de você que precisa fluir. Xereclamando riambe plefacias tequeriambe blevioias. Xeclemiande recancho tocoloma mamamamaias. O reclamambriaias sante de quesas. Chicleriambe reclamamba bababa chequeriande de caias. Chiclemiambe bebebe que torroco chocondo roba bababaias. Uau! Uau! Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Senhor. Aleluia!